carta e ele está aprisionado em Roma e ele direciona suas palavras à igreja em Éfeso, mas com o propósito de encorajar os cristãos não judeus, cristão gentil. Por isso ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. E, claro, ele está preocupado com o crescimento espiritual da igreja, que é uma igreja nova, e ele está preocupado com a união desta igreja. Então, o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de se ter uma fé sólida e de se ter um amor genuíno. O apóstolo Paulo quer que os crentes entendam a profundidade do amor de Cristo e como isso os capacita a viver de forma plena, mesmo quando nós passamos pelo balanço das adversidades. Agora eu preciso que você venha comigo nessa escalada no mais alto da palavra de Deus e olhamos para a carta do apóstolo Paulo e vemos o contexto. O apóstolo Paulo, claro, como disse, enquanto estava preso em Roma, e entre os anos 60 e 62, depois de Cristo, ele escreveu para a igreja em Éfeso, uma comunidade cristã estabelecida em uma cidade importante da Ásia Menor. Nessa carta, o apóstolo Paulo expõe doutrinas profundas sobre salvação, sobre unidade em Cristo, uma nova vida para os cristãos, no qual eles devem viver uma resposta ao amor de Deus. Então a carta aos Efésios é uma carta cheia de aspecto e de celebração da vida nova que temos em Cristo. Quando eu sentei para escrever a respeito dessa carta do apóstolo Paulo, desde o capítulo 1, eu sentei e escrevi sobre se achegar, sentar, descansar e só depois levantar para fazer a boa obra. E o apóstolo Paulo começa exaltando, então, no capítulo 1, as bênçãos espirituais em Cristo, enfatizando que somos escolhidos, adotados, redimidos por meio do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já no capítulo 3 de Efésios, e por essa razão eu oro a Deus, assim diz o apóstolo, e naquele momento ele estava preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, e os não-judeus, claro, nós, gentil, com certeza vocês sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Dias antes, um dia antes, eu compartilhei sobre esta carta e do privilégio de poder compartilhar as imensas riquezas de Cristo com cada um dos irmãos. Aí o apóstolo Paulo diz, depois ele ora pelos crentes pedindo que Deus lhe conceda sabedoria, revelação para compreender as grandezas da qual nós fazemos parte. Por meio de Jesus Cristo temos uma grande herança, a herança espiritual. Então, quando paramos para olhar o capítulo 3, onde encontramos versículos em questão, o apóstolo Paulo destaca o mistério da unidade entre os judeus e gentios. Um só povo e Cristo como cabeça desse povo, mostrando que todos nós estaremos unidos em Cristo, numa perfeita união. Então, ele faz esta oração profunda em favor da igreja, pedindo que a igreja seja fortalecida no interior, que Cristo viva no coração dos irmãos e que a fé seja crescente e que os cristãos sejam enraizados no amor. É uma oração para que a igreja seja uma igreja madura e espiritualmente, em que a fé e o amor são fundamentos para uma vida cristã genuína e os irmãos recebam a transformação em Cristo. Então eu trago para você nesta manhã de domingo os dois pilares, fé e base. A base de um coração onde Jesus Cristo passa a habitar, onde Jesus Cristo passa a ser o centro. São os dois pilares. Vivemos em uma era de incerteza, mundo agitado, corações se perturbando, tempos caóticos. Vivemos em meio a uma sociedade que valoriza tanto o individualismo. Podemos nos sentir desconectados da verdadeira fonte do amor e do propósito. Mas somos então cristãos? Dizemos que somos. Somos chamados então a viver de maneira diferente, não apenas com uma fé que seja fé superficial, mas com um amor condicional, mas com Cristo habitando e com uma fé autêntica, viva e eficaz. E isso faz com que ele aqueça o nosso coração. Falando sobre fé, é muito